O Via Justiça de hoje é sobre a guarda compartilhada obrigatória. Nossos convidados, o desembargador Pedro Aleixo Neto, da 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Maria Aparecida Rossi, especialista em direito de família. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A guarda compartilhada dos filhos poderá ser obrigatória em caso de desacordo dos pais. O projeto de lei foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e precisa ainda da aprovação do plenário da Casa em votação prevista para este mês de outubro. Doutor Pedro, o que dizer sobre esta obrigatoriedade? O que diz o texto do projeto aprovado na CCJ? Bem, evidentemente que ainda não temos isso aí materializado como legislação. Agora, prima facie, eu posso observar que a obrigatoriedade da guarda compartilhada, sob o ponto de vista prático, será muito difícil de se exercer, porque a guarda compartilhada presume um diálogo entre os genitores, e nem sempre esses genitores têm esse canal aberto aí para um diálogo a respeito das decisões com relação ao filho. Doutora Rossi, como é a guarda compartilhada hoje? Olha, a guarda compartilhada, essa flexibilidade, né, com os pais, o maior tempo com os pais, né? A criança tem o lado materno, o lado paterno, existe, como se diz, uma chance maior dessa criação das crianças hoje. Agora, a minha preocupação hoje é que tudo que é novo incomoda, né? Então, hoje a guarda compartilhada, ela funciona assim. Um maior tempo com as crianças, a qualidade e não a quantidade de tempo. Agora, como que a senhora vê a obrigatoriedade? Está me preocupando muito, porque, como disse o doutor Pedro, um expert na vara de família, né? Aprendi muito com o doutor Pedro na sexta vara, hoje o desembargador nos abandonou, né, doutor Pedro? Nos está fazendo muita falta. Essa obrigatoriedade, ela me preocupa porque na guarda compartilhada precisa-se pelo menos um mínimo de diálogo. E não tendo consenso em o casal, como é que nós vamos fazer com essa guarda compartilhada? Doutor Pedro, o senhor acha que a guarda compartilhada obrigatória, ela seria capaz de terminar com as discordâncias dos pais em favor do bem-estar do filho? Com certeza que não. Em matéria de direito de família, é muito difícil que você imponha situações quando você está tratando numa área de emoções, de sentimentos. Entendo que será muito difícil funcionar uma orientação de forma cogente. Doutora Aparecida, o caráter obrigatório ele poderá levar a mais atritos que prejudiquem a todos, vamos dizer assim, aos filhos, os pais separados? Olha, Carla, eu acredito que sim. Eu não gosto nada obrigado, não. Eu acho que tem que ter o consenso. Eu acho que precisa ter esse diálogo entre pai e mãe. Não adianta você obrigar uma guarda onde duas pessoas não conseguem nem conversar. Pode-se afirmar, doutor Pedro, que o projeto em discussão no Senado tem um potencial, vamos dizer assim, se ele tem um potencial para agravar as brigas entre pais e familiares que já estão com relacionamento desgastado? Eu não chegaria a isso, né? Eu não diria que a guarda compartilhada obrigatória vá agravar as brigas entre os casais. O que se pretende efetivamente com o projeto, não é a superação dos problemas decorrentes da alienação parental. Só que eu acho que o remédio precisa ser mais aperfeiçoado. Doutora Aparecida, afirma-se que quando não há entendimento entre os pais, nenhum sistema de guarda funciona bem. Qual é a garantia de que a guarda compartilhada obrigatória vai funcionar bem? Eu acredito que não tem nenhuma garantia, não. A guarda compartilhada, eu afirmo e insisto, para se ter uma guarda compartilhada, precisa de ter um consenso, um diálogo mínimo. Doutor Pedro, é preciso mudar o texto do projeto? Eu digo assim, em vez da obrigatoriedade, não seria mais prudente a lei dizer que o juiz poderá, entre aspas, determinar a guarda compartilhada?
Isso já existe hoje. Não é? A legislação recomenda a guarda compartilhada para os casos em que ela for cabível, mas não há obrigatoriedade. Do jeito que está, para mim, está bem. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte sobre a obrigatoriedade da guarda compartilhada. Tanto o pai quanto a mãe, ou quanto os pais ou as mães, têm direito igual sobre os seus filhos, né? Deveres, inclusive. E eu acho importante que os dois participem ativamente da educação deles. É importante, tanto o pai quanto a mãe, participarem da educação dos filhos. E acho que depende muito de como os pais levariam essa situação, como conseguiriam gerir essa situação. Então, acho que cada caso tem que ser estudado. Se for bem orientado, acredito que pode ser possível, sim. Realmente, o pai conseguir comprovar que ele é capaz de cuidar da criança e a mãe também, se ela é capaz de cuidar da criança, cuidar em todos os sentidos, aí sim, eu sou a favor da guarda compartilhada. Acredito que se o ambiente for favorável para o crescimento, para o desenvolvimento da criança, tanto na casa do pai quanto na casa da mãe, eu não vejo por que teria que ser estipulado, tem que ser determinado que fique apenas com um deles. Eu acho que seria benéfico para a criança que fosse nos dois. Sou a favor se os pais tiverem a mesma opinião quanto à criação, se eles andarem juntos em tudo, porque senão eu acho que não dá muito certo. Sentir que a opinião popular ela vai ao encontro do bom senso, né? das teses, né, que a senhora e o senhor colocaram aqui, no sentido de que cada caso é um caso e precisa um mínimo de relacionamento, de diálogo, não é isso? Dona Priscila, como é que a senhora vê a fala popular? Você viu que tanto os jovens como a pessoa mais experiente chegam ao mesmo denominador. Se não tiver um consenso dos pais de quererem criar os filhos, dividindo as responsabilidades, eu acho que a obrigatoriedade ela não pode continuar nem ser pensada. O senhor tem um exemplo, doutor Pedro, por exemplo, de casal que não fala um com o outro e que poderia exemplificar melhor para a gente que a guarda obrigatória não dará certo? Em 12 anos como juiz de família, praticamente todos os dias, não é? Agora, o que eu gostaria de registrar é o seguinte: a guarda compartilhada, sendo exequível, sendo possível, ela é desejável sim, não é? A dificuldade é esse óbice, não é? Que se exige em razão de haver ou não diálogo. Mas todo mundo, sempre que possível, deve valorizar sim a guarda compartilhada. Desejável e muito importante, ela é muito importante para os filhos. Né? Mas no caso, assim, vamos supor, do marido pode ser feito. Do marido que não conversa com a esposa, da esposa que não conversa com o marido... Não tem como fazer. Não tem como fazer, exatamente. Concordo plenamente, doutor Pedro. Se não tiver esse mínimo de diálogo, né, é como ele dando exemplo. Hoje eu estou levando o nosso filho para passear, mas ele está com febre, ele precisa tomar esse remédio. Se eles não têm essa troca de informação, né, doutor Pedro, como é que vai existir essa guarda compartilhada? O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça com o tema Guarda Compartilhada Obrigatória. A CCJ do Senado já aprovou o projeto de lei que obriga a guarda compartilhada em caso de desacordo dos pais. Falta ainda a aprovação pelo plenário. Participam do programa o desembargador Pedro Aleixo Neto, da 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Maria Aparecida Rossi, especialista em direito de família. Nós vamos abrir este bloco com uma sonora da psicóloga clínica e judicial Denise Salim Paz sobre a importância da guarda compartilhada para o desenvolvimento emocional dos filhos de pais separados. Eles têm um desenvolvimento psicossocial melhor, uma autoestima maior, tem menos problemas de aprendizagem, etc. Não existe criança que não seja saudável por causa de divórcio. Divórcio não causa problema em criança. O que causa problema em criança é a forma como esses adultos se divorciam. O maior desafio que os pais têm que ter é, independente do tipo de guarda, eles perceberem que o afeto não é divorciado, né? Uma coisa é a questão do homem e da mulher, no sentido da função de marido e esposa. Outra coisa é a função de pai e mãe. Esse não pode ter divórcio.
A opinião da senhora e do senhor sobre a fala da psicóloga, perguntando, doutor Pedro, a guarda compartilhada é a melhor solução para os filhos em termos psicológicos? Com certeza. Se ela for aplicável, todo mundo deseja a guarda compartilhada. Eu só gostaria de observar com relação à ilustre psicóloga, eu não concordo com relação à afirmação dela que o divórcio não causa problema. Causa sim. Todo divórcio causa um abalo psicológico, seja nos cônjuges, seja nos filhos. Por quê? Porque o divórcio não é desejável. O divórcio é o fim de um sonho. Que sonho é esse? O casamento e a família unida. A opinião da senhora, doutora Rosa, sobre a fala da psicóloga? Eu acredito que a Denise, ela foi feliz em dizer no sentido que não se divorcia filhos. A vara de família, ela é uma vara especial. E não é mais hoje o juiz, o promotor e o advogado. Existe muito mais além disso. É o psicólogo, é o assistente social, são a instrução do processo, né? Então eu acredito que a guarda compartilhada, ela é necessária porque precisa de dar maior oportunidade à criação dos filhos. Doutor Pedro, isso que a doutora Rossi falou, né, daqueles colaboradores, né, do juízo, qual a obrigatoriedade? Eu pergunto, como que fica o poder do Ministério Público de Família com essa decisão de obrigatoriedade? Não, fica como sempre, o Ministério Público, na vara de família, ele é o fiscal da lei. Não é? Então, ele zela pelos interesses do menor, do incapaz e pelo cumprimento da legislação. Mas a obrigatoriedade da guarda compartilhada, o senhor acha que ela anula a importância do trabalho de psicólogos e assistentes sociais que colaboram com o juízo? Não. Se passar a obrigatoriedade da guarda compartilhada, o juiz vai dar a guarda compartilhada na sentença. Agora eu me pergunto, será que os cônjuges vão cumprir? A minha preocupação é essa também, porque a obrigatoriedade não viabiliza isso não. Afirma-se que a guarda compartilhada ela seria mais necessária nos casos de desacordo dos pais do que nos casos de boa relação entre eles. Esse argumento procede, doutora Aparecida? Não, eu não concordo. Acho que tem que ter um mínimo de diálogo. Pela atual legislação, os juízes devem optar pela guarda compartilhada, abre aspas, sempre que é possível, ou seja, quando o casal tem um bom relacionamento. Pergunta ao senhor, doutor Pedro, qual é o sentido da expressão sempre que possível que está na lei da guarda compartilhada? A que se refere esta expressão? Sempre que tiver diálogo. Concordo. Essa é a base principal? Base principal. Sempre que pai e mãe conversarem. É importante esse diálogo. O projeto tira o poder do juiz de decidir. Como que o judiciário vê isso? Quando ele obriga, né? O projeto obriga, vai decidir de qualquer jeito. Ele, de certa forma, está tirando um poder do juiz. Ou não? O papel do judiciário é interpretar a lei. Não é? E essa lei tem que ser interpretada, inclusive, à luz da Constituição. Se a norma ferir, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, não é, que se refere, não é, aos direitos e garantias individuais, não é, ou ao artigo 226, que fala que a família é a base da sociedade e merecerá a proteção especial do Estado, não é, o judiciário poderá declarar, por exemplo, inconstitucional essa norma. Eu não estou querendo ser incoerente. Eu acredito na guarda de família, sempre acreditei na guarda de família, inclusive ela afasta a alienação parental, essa manipulação na cabecinha, mas se essa obrigatoriedade, doutor Pedro, tivesse um intuito de dar uma maior chance, sabe, a maior chance para que os pais examinem, pensem direito o quanto é importante essa guarda compartilhada, eu poderia futuramente até refletir melhor. Porque não é que o juiz não vai ser obrigado, ele vai ser, não vai ter mais poder de decisão. Mas eu acredito que quando o juiz decidir essa obrigatoriedade, se for, né, o caso, ele vai justificar um porquê. A justificativa, não, é unilateral, é guarda compartilhada, eu estou obrigando, o porquê. Vai ser assim mais fácil para o entendimento de todos. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.
Ouvi a Justiça de hoje e a guarda compartilhada obrigatória. Participando do programa, o desembargador Pedro Aleixo Neto, da 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Maria Aparecida Rossi, especialista em Direito de Família. Doutora Maria Aparecida, como o Instituto da Guarda Compartilhada entrou na legislação brasileira? Como que surgiu? Olha, a guarda compartilhada, se salvo engano, é desde 2008, né, doutor Pedro? Desde 2008, né? Exatamente, essa guarda unilateral, ela é muito perigosa. Eu acho ela muito perigosa. Então, eu acho que a guarda compartilhada, desde 2008, ela está indo para cada vez mais... Mas a senhora acha que com isso a guarda unilateral caminha para o fim? Eu não sei. Isso aí, igual o doutor Pedro, nós estávamos conversando lá fora, não é absolutamente, né? Relativamente, né? Não é que ela vai acabar. Às vezes não é possível uma guarda compartilhada quando um dos genitores não tem condições para isso. Doutor Pedro, é constitucional ou não, na visão do senhor, a obrigatoriedade da guarda compartilhada? Eu acho que não é constitucional. Eu acho que essa obrigatoriedade, ela... se for colocada sem exceções, sem questionamentos, ela fere o artigo 5º e o artigo 226 da Constituição Federal. Agora, qual é o entendimento do STJ sobre a decretação da guarda compartilhada? Não, é o entendimento da legislação vigente, não é? Preferencialmente, deve ser feita a opção pela guarda compartilhada, mas ela não é cogente, ela não é obrigatória. Como que a guarda compartilhada, doutora Aparecida, ela pode induzir a pacificação do conflito entre esses cônjuges? Ou você acha que ela não vai induzir isso? A guarda compartilhada é obrigatória. Ela poderá induzir essa pacificação? Carlos, eu acho o seguinte, a guarda compartilhada, ela nunca deveria ser obrigatória, inicialmente. Eu acho que a guarda, ela tem que ser com esse diálogo que eu disse para você, né? E eu acredito também que, com o tempo, as coisas vão mudando, como antigamente era unilateral, hoje é compartilhada, e não sei futuramente o que os juízes vão ter que decidir, né, doutor Pedro? O senhor poderia explicar como que é a guarda hoje, doutor Pedro? Os tipos de guarda, os critérios para a obtenção dessa guarda, o momento, né? Sim. Sinteticamente, opta-se sempre pela guarda compartilhada. É possível a guarda compartilhada? Vamos a ela, porque ela é a melhor solução, indiscutivelmente. Bom, não sendo possível a guarda compartilhada, guarda unilateral é o que mais ocorre. Ou seja, o filho fica com um dos genitores e o outro genitor contribui com uma pensão alimentícia, sendo-lhe assistido, sendo-lhe assegurado o direito de visitas. Outras modalidades de guarda que não são recomendáveis, não é? Seriam a guarda alternada, que é quando o filho fica um determinado tempo com o pai e outro determinado tempo com a mãe. Há uma diferença, então, entre guarda compartilhada e guarda alternada, claro, não é isso? Existe. Há uma diferença grande e as pessoas confundem isso. Explica para a gente essa diferença, doutor Pedro. Muito bem. Na guarda compartilhada, compartilham-se as decisões com relação ao filho. Compartilham-se o quê? Que decisões são essas? Em que colégio ele vai estudar? Qual igreja que ele vai frequentar? Vai fazer um esporte? Qual esporte? Ele vai poder viajar com o colégio, com os amigos? Para onde? Quando? Ele vai frequentar alguma igreja? Qual? Quando? Então, em que colégio ele vai estudar? Então, são decisões com relação à criação do filho, que são tomadas em conjunto pelo pai e pela mãe. No caso da guarda unilateral, não, e nem da guarda alternada. Enquanto o filho estiver com um dos genitores, ele decide sozinho como vai criá-lo. E quando estiver com o outro, ele decidirá também sozinho como irá criá-lo. Inclusive a guarda alternada, ela não é muito bem vista, nem pelos tribunais, nem pelos juízes, nem pelos advogados, porque a criança ela precisa de uma rotina, ela precisa de disciplina, ela precisa de um lugar, né, doutor Pedro? De um lar de um referência. lar, de uma referência, né, para
aprender com os pais os valores também, né? Com certeza. Mas na guarda compartilhada obrigatória, a residência continua fixa, não, doutor Pedro? Sim, na guarda compartilhada obrigatória, será obrigatório compartilhamento das decisões com relação à criação do filho. Agora, é claro que o filho vai ter que morar com um e o outro vai pagar a pensão. É muito interessante quando a criança está muito bem treinada, conversa muito com os pais. Não, eu tenho 2 casas. Eu tenho a casa da minha mãe e tenho a casa do meu pai. É muito bonito isso, né, doutor Pedro? E funciona. Precisa funcionar. Pergunto para o senhor e para a senhora, a instituição da obrigatoriedade da guarda compartilhada é um avanço ou um retrocesso no direito de família? Doutor Pedro. Eu acho a palavra retrocesso em matéria de direito sempre ela é muito pesada. Eu preferiria entender que seria prudente que se aprimorassem os estudos, os mecanismos para avaliação se essa guarda obrigatória seria realmente a melhor solução. Opinião da senhora sobre isso, doutora? Eu acho que antes dessa obrigatoriedade, nós precisamos de muito estudo, de muita reflexão. Muita. Com certeza. Doutor Pedro, mas a guarda compartilhada obrigatória, ela pode terminar com a alienação parental ou não? Bom, a solução, o remédio preconizado, não é? Aí pelos juristas para se acabar com a alienação parental é a guarda compartilhada. Porque a partir do momento que o pai tem acesso pleno à criança para até poder compartilhar as decisões sobre a vida dela, não há como a mãe, por exemplo, ou vice-versa, não é? Fazer, entre aspas, né, a cabeça daquele filho contra o outro genitor. Então, a alienação parental fica muito difícil de ser construída quando você tem pleno acesso ao filho e plena convivência com o filho, até mesmo para poder participar das decisões a respeito dele. Gostaria de agradecer a presença da senhora, a presença do senhor no programa. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.